certo? Aqui a gente vai encontrar, por exemplo, plantas que vão ter mais de 30 metros de altura e em contrapartida, nós vamos encontrar também samambaias, né, que não são tão grandes. Vamos encontrar bromélias, orquídeas, certo? Quando eu estiver comentando sobre a flora, eu vou mostrar para vocês. E aí, por ter grande influência do oceano, né, vai ter grandes diferenças de relevo, dependendo de qual região da Mata Atlântica a gente vai estar falando, pode ser bastante diferente, né? Então vai ter uma grande variedade de ecossistemas. Alguns desses ecossistemas são mata de planalto, mata de araucária, como o próprio nome já diz, essa mata ela vai ser composta por essas plantas que são as araucárias, né? Que são plantas de grande porte, certo? Manguezais, que eu já até comentei para vocês que aqui no Maranhão a gente tem bastante manguezais, né? E esse ecossistema, comentando um pouco mais sobre ele, já que aqui tem bastante, apesar de aqui no Maranhão ter e não ser da Mata Atlântica, né? Eles são ecossistemas de transição, né? Entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Por isso que a água desse ambiente ela vai ser salobra, porque vai ter encontros de água doce com a água do mar, certo? E aí a vegetação, né, que vai ser composta quase que 100% pelo mangue, que é um exemplo de planta, né? Que é um exemplo de vegetação, ela vai ter uma característica importante que vai ser as raízes aéreas, né? Então as raízes elas saem do solo justamente para poder captar mais oxigênio, porque como a água é salobra, ela não vai ter tanto oxigênio quanto tem no ar, então elas saem para poder captar oxigênio para poder fazer para poder respirar, né? Que as plantas, como eu já comentei também para vocês, elas respiram, né? E os seus terrenos, né? A areia desse ecossistema, ela vai ser o tempo todo inundada, né? Então, e vai ter bastante influência das marés. Outros ecossistemas que a gente pode comentar também na Mata Atlântica são florestas úmidas e restinga. Então vocês podem ver que esses ecossistemas elas vão ter bastante influência da água, né? Principalmente do oceano, né? Que não vai ter tantos rios quanto tem na floresta amazônica. A flora, como eu já falei para vocês, ela é bastante diversa. Então aqui a gente pode ver, ó, bromélias, aqui são orquídeas, aqui são jequitibá rosa, araucárias, palmeiras. Bem aqui, gente, é um mangue, né? Do ecossistema manguezal. Aqui a gente tem aqui orquídea, né? Já falei. Samambaias não botei, mas a gente já viu, né? Quando a gente estava falando sobre reino plantae. Palmeiras aqui, ó. Várias palmeiras, 1, 2, 3, muitas palmeiras, né? Bem aqui é o pau-brasil, que é justamente a planta, né? A árvore que deu nome ao nosso país, porque antigamente, gente, a quantidade de Mata Atlântica que tinha no nosso país era muito maior do que tem hoje, justamente por causa da caça ilegal, da queima, né? Então se perdeu quase 90% da Mata Atlântica, não existe mais, certo? Por isso que é tão importante a gente preservar esse bioma, certo? E em relação à fauna, a gente tem vários exemplares a biodiversidade também desse bioma é bastante grande, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, também vai ter uma septada, vai ter cachorro do mato, vai ter exemplos de roedores, exemplos de peixes, de mamíferos,
Que mais? Que eu posso dizer aqui? Aqui o mico-leão dourado. Vão ter vários exemplos de aves. Aqui também a gente vai ter a ararinha azul. Certo? Os principais representantes da fauna, a gente tem a onça pintada, a anta. Acho que eu não botei a anta, gente. Não botei a anta. A anta é queixada aqui, ó, o mico-leão dourado, preguiça. Mas preguiça tem lá na floresta amazônica, a imagem, né? Gambás, serpentes, sapos, rãs e grandes variedades de aves, certo? E aí também, devido à intensa ocupação humana, o território original foi extremamente reduzido, que foi o que eu já contei para vocês, né? Com diversas espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pitada e a arara azul. Pantanal. O Pantanal, ele vai ser a maior planície inundável do mundo. Então, vocês podem ver aqui no mapa, ó, essa região bem que é a região do Pantanal. É um bioma pequeno, inclusive é o menor bioma do nosso Brasil, do nosso país, né? Vai ser o Pantanal. Mesmo assim, ele sendo pequeno, ele ainda é a maior planície inundável do mundo. Ele vai receber influência tanto do Cerrado, errei bem aqui, ó, tá faltando uma R, vou corrigir depois, quanto da Mata Atlântica, quanto da Amazônia. Como eu já comentei para vocês, ele é o menor bioma brasileiro, né? E o clima ele vai ser predominantemente tropical ocidental. E ele vai ser marcado pelas altas temperaturas e grande índice pluviométrico. Por isso que existem épocas do ano que vai fazer bastante frio e outras que não vai ter tanto frio assim, né? Grande parte da área do Pantanal ela vai ficar submersa durante o período de cheia durante o período de cheias desse bioma, né? Vai existir mais espécies de aves no Pantanal do que na América do Norte. Isso é uma curiosidade importante. E aí, justamente por causa da riqueza da fauna, o ecoturismo ele vai ser uma das principais atividades desse bioma.